Porque sempre na hora de dormir, é, hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre medo de escuro, de certa forma, e um certo medo que eu tinha também de dormir, porque eu não queria sonhar. Então a gente vai aprofundar um pouco mais, continuando nossa caminhada sobre o que eu venho estudando e falando sobre algo meu, que é descoberto dentro do meu autoconhecimento, que é o medo. Medo de escuro. Medo pode vir de qualquer coisa, na verdade, né? Você pode ter medo de diversas coisas. Um dos meus medos característicos é um medo do escuro. E como é que eu relaciono isso com autoconhecimento, com psicologia, com o meu lado espiritual, com o meu lado religioso? Pois é isso que eu vou me aprofundar nesse dia de hoje. Em primeiro lugar, você aí do outro lado, você tem algum medo específico? Você se vê algo em comum comigo com esse medo do escuro? O que que eu tenho? O que que é o meu medo de escuro? É algo curioso. Eu sinto como se eu estivesse sendo observado. Eu sinto como se tivesse algo ao meu redor. Quando eu era garoto, quando eu era criança, eu precisava caminhar pela casa, né, à noite, antes de dormir, acendendo as luzes pelo caminho que eu seguia. Hoje eu não preciso fazer isso exatamente, mas uma luzinha ou outra eu acabo deixando acesa. Às vezes eu enfrento esse medo, vou no escuro mesmo, mas vou no escuro sabendo que tem algo que está me incomodando. Eu não sei o que é que está me incomodando, mas eu vou. E a gente vai, de certa forma, não vou dizer descobrir, porque já está no campo de hipótese, mas de alguma forma falar um pouco melhor sobre o que pode ser isso e como eu posso me relacionar. Principalmente, eu trato isso não só com a parte religiosa, mas dentro da psicologia também. Pois é, e por que isso, né? Diante do exposto, assim, a galera sabe que eu estou aqui, ó, nesse momento, eu li vários livros, mas eu estou estudando aqui o livro dos médiuns nesse momento, né? E por que sempre à noite, né? Que é o título no nosso vídeo de hoje. Por que tem que ser à noite? Dentro do livro dos médiuns tem uma dessas respostas que sempre me chamava curiosidade, chamava atenção. Pô, por que sempre quando eu vou dormir eu tenho algo que me chama atenção para ter mais medo, né? Por que esse medo do escuro? Uma das respostas óbvias, né? São muitas, mas uma delas mais óbvias é pela claridade em si. É, dentro do espiritismo, a explicação é que as aparições ou qualquer fenômeno espiritual, ele acontece em qualquer momento do dia. Mas pelo fato de termos a claridade do dia a dia, né, como está aqui, está mais claro hoje, é possível que a gente enxergue mais à noite, porque a nossa capacidade sensitiva, aí sensitiva é visão, audição, enfim, a nossa visão propriamente dito dizendo, ela diminui. Então a gente não tem a capacidade de enxergar com tudo escuro. Logo, aguça outros sentidos nossos, né? O tato, o olfato, a audição, o paladar, enfim. Então, a gente acaba utilizando outros sentidos nossos para poder ter uma localização espacial de onde nós estamos. E por ter esse movimento, talvez, ou não, né? Não talvez, mas perceptivelmente, a parte da noite é a parte onde a gente tem um pouco mais de sensibilidade a possíveis fenômenos. Mas eles acontecem em qualquer parte, em qualquer momento do dia. Pois bem, o que eu faço, né? O medo do escuro, basicamente, de início, para a gente não se prender a algo maravilhoso, ele faz parte da nossa vida. Alguns têm, outros não, mas o medo, de forma geral, faz parte e a gente não pode se soltar disso. Então, fisiologicamente, quando a gente tem um medo, esse medo em si, ele acaba fazendo a gente ver algo que nem sempre tem. Então, assim, existe muita explicação psicológica dentro disso, né? Aí é aquilo que eu sempre falo. Procure um apoio psicológico para você ter certeza dos seus medos, do que acontece contigo, o que está acontecendo dentro das suas sensações, sentimentos e emoções. Mas, de certa forma, o medo faz com que a gente veja algo que não tem. E aí aguça alguns sentimentos nossos, da nossa cultura, da nossa história pessoal, enfim, bebendo aqui a minha aguinha. E sim, pode ter alguma interferência, que hoje a gente pode usar o termo paranormal, que não é talvez o ideal, mas para a gente conseguir contextualizar, para quem não tem aprofundamento do outro lado de um conhecimento mais espiritual, mas pode ser ter sim ali algo sobrenatural, né? Que o sobrenatural, na verdade, ele não existe, mas aí isso é uma outra discussão. Enfim, pode ter uma interferência, como pode ser a nossa própria mente criando. Então, como é que a gente consegue separar uma coisa da outra, né? Como é que a gente consegue racionalizar? Aí faz parte de novo do diário de um ansioso, tudo que eu venho me conhecendo durante todo esse tempo. Como é que eu paro de acreditar que é tudo sobrenatural? Como é que eu consigo ver o que pode ser algo vindo de um espírito ou como pode ser algo meu pessoal, da minha própria mente, criando, querendo me sabotar?
É um caminho muito longo e para quem já me conhece, já tem um tempo, né, que a gente vem buscando, que eu venho buscando essas informações. Pois bem, essas três formações, né, essas situações espirituais, a gente é geralmente condicionado a algo muito corpóreo, né? De repente, cara, eu tô aqui e, pô, tô aqui parado olhando para vocês no vídeo e vai aparecer um espírito aqui na minha frente, um corpo formatado e que vai se comunicar comigo de forma direta. Alguns médiuns, até pelo livro dos espíritos e no livro dos médiuns também, alguns médiuns relatam como funciona para eles essas aparições. Existem diversos formatos, incluindo a própria aparição, assim, não corpórea, mas muito bem estruturada na frente de pessoas. Mas há algo que é mais comum, debatido, como uma espécie de uma vaporização, uma forma vaporosa, uma forma esbranquiçada, enfim, como você possa chamar aí do outro lado. Que ela começa a se formar aos poucos de acordo com algum tipo de claridade. Não é assim um estampido que de repente aparece. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça também. Mas é algo muito imperceptível e é uma linha muito tênue. E aí, dentro do livro dos médiuns, existe uma atenção muito importante porque que é criado de fato pela mente, que aí entra a psicologia de novo, a psicologia de fato humana, nós aqui, seres humanos, que estudamos e tateamos. Que a psicologia, a nossa mente, muitas vezes, ela prega peça. Então, como é que a gente vai discernir o que, que é uma peça da nossa mente, o que, que realmente é um fenômeno espiritual que está acontecendo? É muito difícil, é uma linha muito tênue. E aí, mais uma vez, né, somente o próprio estudo em si vai fazer com que a gente se aprofunde por que está acontecendo ali de forma racional ou não. Então, aí, dentro desse contexto todo, a gente pode passar até pelas impressões, interpretações dos sonhos que muitas pessoas gostam de fazer interpretação do sonho, né? Caiu meu dente, vou ganhar dinheiro. Fulano morreu, é sorte. Alguma coisa aconteceu, sei lá, fulano vai morrer. Então, assim, o próprio livro, de novo, ele chama essa interpretação um pouco de perigosa, porque dar muita atenção ao que acontece nos sonhos pode acabar te envolvendo, ou pode acabar me envolvendo numa má interpretação do que é minha vida de fato. E assim, os sonhos se chamam. São tantas funções que podem acontecer dentro dos sonhos que, inclusive, são interpretações mentais de coisas que a gente vê no dia a dia mesmo. Alguma coisa, algum filme que eu vi, enfim, alguma imagem que chamou minha atenção e ficou colada no meu subconsciente. Então, assim, próprias coisas da rotina, do dia a dia, podem interferir nos sonhos. E não sempre vai ser uma conversa espiritual, sei lá, uma interpretação que, bom, vai acontecer algo na minha vida porque no sonho foi relatado. Não, existe um mar de possibilidades, incluindo a nossa própria alucinação, de certa forma, mas como pode ser também evidências de algo que pode vir a acontecer, ou que algo que já aconteceu em vidas passadas. São tantas coisas que se convergem dentro dessas possibilidades que aí, de novo, a resposta é o estudo, primeiro, para se conhecer, não só o estudo espiritual, mas um estudo psicológico também, para se conhecer, para saber melhor quem sou eu. E saber filtrar essas informações que são em sonhos. O Espiritismo trata os sonhos como possibilidades de nossa libertação espiritual quando a gente está dormindo. O corpo físico aqui, quando a gente deita e dorme, o nosso espírito, de certa forma, ele se afrouxa da ligação que tem com o corpo e vai visitar outros lugares. E dentro disso, nós todos temos a possibilidade de ver espíritos também, isso no sonho, né, no sono. Mas, diante desse mundão que a gente vive hoje, o corpóreo, encarnado, nós somos constantemente. Como é que eu posso usar a melhor palavra? Porque eu não queria falar enganado, não é enganado, mas nós somos constantemente iludidos, de certa forma, dentro dos sonhos, para o que é real e o que não é real. Então é muito difícil interpretar o que é de fato. Aí, de novo, qual é o ideal? É você, ou eu no caso, né? Me conhecer melhor cada vez mais. E assim, em alguns momentos, alguns sonhos vão chamar muita atenção para algumas interpretações e ações nossas. Mas aí o Espiritismo traz o livre-arbítrio, né, como as nossas próprias ações. A gente se pautar somente pelo que está acontecendo dentro de um inimaginário é muito perigoso, porque aí, de novo, a gente pode ser coordenado por, sei lá, por espíritos que ainda estão em fase de desenvolvimento, que são espíritos que ainda têm uma mentalidade muito material, que podem nos levar a agir de uma maneira que vai contra os nossos valores e os costumes. E aí, quando a gente se conhece cada vez melhor, a gente sabe o que é bom e o que não é bom. E a gente sabe que talvez se eu agir daquela forma, o meu consciente
vai me torturar, vai dizer que, pô, não é legal isso que você está fazendo. Então, se eu estou indo contra algo meu, eu já tenho uma resposta sobre o que que aquela talvez interpretação possa ter causado na minha mente. É tão confuso que o próprio livro dos médiuns deixa de forma clara que não vai aprofundar nesse campo dos sonhos, que ele é muito vasto, é muito abstrato e requer um estudo muito aprofundado sobre ele. E assim, nós mesmos, seres humanos, ainda não tivemos essa interpretação. Tem uma chamada até dentro do capítulo que fala sobre isso, que em 1800 e tanto, né, quando Allan Kardec faz a codificação do livro dos médiuns, até os dias atuais, existe sim alguma evolução, mas a gente ainda está muito longe de entender o que esses sonhos são de certa forma. E o ideal é você se conhecer e não permitir que qualquer manifestação que aconteça, acordado ou não, te faça sair de rumos do que você acredita, porque aí você passa a agir de acordo com uma vontade que não é sua. Esse é o grande perigo, né? E outra coisa que chama a atenção também é sobre o pensamento, que é algo que nós já falamos nos vídeos anteriores, e é uma das coisas que mais me fascina e me mais chama a atenção dentro do estudo do espiritismo, é sobre como funcionam os pensamentos. Não que exista ainda uma explicação racional, até porque a ciência ainda não conseguiu comprovar de certa forma como é o funcionamento. Aliás, está longe também, né? Mas já tem algumas evidências de como funciona o pensamento, como que são essas correntes magnéticas. São correntes magnéticas quando eu penso em algo ou não. E até eu separei aqui uma frase ó, do livro do Médiuns, eles falam: quanto às pessoas que vos são indiferentes, se vós não pensais nela, é possível que elas pensem em vós. E aí isso chama também, em certos momentos, aí eu trago de novo para costurar aqui o medo do escuro, que eu chamei a atenção. Né? Quando eu perco ali a visão do campo de visão da luz, né? Eu estou no escuro, e aí a minha mente começa a vaguear e a pensar em muitas coisas, né, incluindo coisas ruins que o medo pode trazer, como também pensamentos em pessoas que são conectadas ou desconectadas a mim, né, possíveis relações estremecidas de um passado ou possíveis relações atuais, que nem sempre eu estou pensando naquelas pessoas, mas de repente vem um pá, um pensamento. É como se o espiritismo explica como se essa pessoa de repente está pensando em você. E é uma realidade. Agora, o que que se explica isso dentro da ciência? Ainda está engatinhando dentro dessa teoria magnética, que não necessariamente é o magnetismo ainda, a gente não sabe, mas que é algo que me aguça, que me chama atenção. Eu fico pensando, cara, é, é, a época da eletricidade, quando ela foi, eu uso sempre o exemplo da eletricidade, né? Quando ela foi descoberta, lá em séculos anteriores, né? Devia ser muito fascinante você imaginar que, pô, existe algo além dessas velas que estão acesas aqui, uma iluminação melhor do que essas velas. E aí você vive a transformação da energia elétrica que chega e hoje está nisso tudo que está iluminando. É o que eu penso sobre o pensamento. Cara, será que daqui a 100 anos essa visão sobre o pensamento vai estar muito mais evoluída, a ponto de, pô, a gente vai viver o momento em que existe uma explicação racional e lógica dentro da ciência sobre como funciona o pensamento de fato, o tamanho do poder do pensamento, além da fala, né? Eu posso ficar calado aqui, mas o que eu estou criando aqui dentro do meu pensamento, ele está sendo disparado para algum lugar e está influenciando aqui o meu eu próprio, mesmo eu não falando nada. E aí entra mais uma vez, né? Esse pensamento de outras pessoas, aí, vamos lá, encarnado ou desencarnado também, que pode influenciar mais uma vez o nosso medo, ou, aliás, o meu medo de escuro, né? Que a gente está falando sobre o medo de escuro. E por que sempre à noite, né, Vitor? Aí de novo, né? É a claridade que vai embora e eu tenho mais uma vez a sensibilidade mais aguçada por não ter ali a visão, né? Eu tenho a visão, mas está muito mais escuro. Então, por eu não estar enxergando tão bem no escuro, a minha audição ela se amplia para ouvir o que está ao redor, a minha sensibilidade se amplia, o meu tato, enfim, a gente entra nesse ponto, né? Não vou discorrer. Então, assim, como é que resolve isso tudo, né, cara? Tá muito claro perto do que eu já falei, o quão necessário estudar é, né? O quão ler e se aprofundar em conteúdos é importante. A gente não se permitir a ficar preso no que a internet divulga. A internet é muito importante, muito boa. Ela traz muito conhecimento. Só que a gente ainda está engatinhando, está tateando de como vai funcionar e como vai funcionar a verdadeira internet. Existem muitos conteúdos ruins, muitos. Existem muitas pessoas ruins
de forma direta ou indireta, tá? Alguns de forma direta, criando conteúdos que trazem algum malefício para sua mente, e outros de forma ignorante, que nem sabem, estão criando ali só para trazer view, só para engajar, trazer a tua visibilidade sem conseguir, e quer te prender ali para poder gerar AdSense, gerar uma monetização. Nem é por maldade, é mais por ignorância mesmo. Então, assim, o cuidado que cada vez mais eu faço dentro de mim é estudar para trazer respostas para mim mesmo, para conseguir me aperfeiçoar, para conseguir me melhorar. É como eu resolvo. Então, assim, se existe um medo do escuro, como é que eu resolvo esse medo? Primeiro, eu tenho um apoio psicológico, então eu já levanto essa bandeira com a minha psicóloga. Ó, existe algo aqui, eu quero trabalhar. Então vamos tentar de forma, primeiro, racional, aqui dentro do corpo, né? Eu não quero levar isso para o lado espiritual, dentro do corpo. O que que esse medo pode representar para mim? Como é que eu encaro esse sentimento? Porque sentimentos, mais uma vez, eu não vejo eles como algo ruim. Na verdade, hoje, cada vez mais, eu vejo como importantes sinais e alertas de coisas que eu preciso aprimorar dentro de mim mesmo. E aí não é só ansiedade, não só a depressão, aí eu começo a ver outras coisas também, a irritabilidade, o medo, o que que esse medo quer me dizer, o tédio, o que que eles querem me dizer, especificamente sobre o medo. O que que esse medo do escuro está querendo me dizer? Ele me deixa mais ansioso, me faz pensar que, cara, será que tem um espírito aqui me olhando? Será que esse espírito é ruim? Será que tem alguém pensando em mim? Será que tem algum sonho na hora que eu for dormir, que eu vou para algum lugar que vai me trazer alguma maldade? Enfim, é um mar de possibilidades negativas que, na realidade, diz mais sobre mim do que qualquer outra coisa ao meu redor. Se eu estou me permitindo agir dessa maneira, existe algo para ser trabalhado dentro da psicologia para mim. O que que isso quer dizer? Pois é. Então, estudar o espiritismo para mim não é só uma busca pelo maravilhoso. Não é só uma busca de, pô, enquanto eu tô gravando aqui pra vocês, tem uma fila de espíritos aqui atrás de mim, falando isso aqui. Não, não quero isso. Pode ser até que tenha, pode ser que não tenha, não interfere, porque se eu tô aqui numa vida encarnada, se eu vivo no meu corpo, eu tenho objetivo para cumprir aqui dentro dessa vida que eu vivo, com as pessoas que me acompanham, com a minha família, com meus amigos, com os meus parentes, enfim. Existe algo para ser trabalhado dentro de mim. E aí o maravilhoso, ele me tira do eixo, de pensar que existe só um miraculoso e que, não, isso talvez seja só uma evidência, talvez não, para mim é uma evidência que existe algo maior do que isso, que ainda não foi comprovado pela ciência, algumas coisas vão começando a ser comprovadas, mas que me faz caminhar cada vez mais a me aproximar disso, porque no final vai trazer um conhecimento cada vez maior para mim, o conhecimento meu. E aí é isso, essas pequenas afinidades e reflexões sobre mim mesmo, que aí já não passa mais só sobre a depressão que eu tive do Diário de um Ansioso, não é só sobre a minha ansiedade, mas pequenos refinos sobre sentimentos podem me fazer me conhecer cada vez melhor. E aí o medo do escuro, que talvez seja, talvez não, com certeza tem uma proporção muito menor do que uma depressão e uma ansiedade, tem algo para eu descobrir também sobre isso. E não necessariamente descobrir, cara, vou começar a ver espíritos aqui agora. Mas não, mas ele desperta um gatilho meu que faz com que eu seja mais ansioso, que eu preciso acender uma luz para enxergar melhor, e eu não estou prestando atenção em sensações que eu preciso interpretar dentro de mim. Sejam elas espirituais, que eu curto e gosto bastante, mas saindo desse campo espiritual, vivendo essa vida aqui, algo mais presencial também. Será que estão falando de mim? O que que interessa se estão falando de mim? Veio esse pensamento na minha cabeça de tal pessoa, o que que interessa? Nada. O que que eu posso fazer? Desejar para aquela pessoa o melhor. Veio na minha cabeça, eu quero, ó, fulano, quero o melhor para você, ó. De verdade, cada vez mais eu quero que isso se torne algo mais automático e não só mecânico, de eu desejar o bem para aquela pessoa e seguir ali, ó, presente no momento do que está acontecendo naquela escuridão. Bom, eu vou lá beber água no escuro. Pô, vou ver um espírito do nada, assim, pá! Não, sabe? Não necessariamente. Pode ser que sim, mas pode ser que não, porque até hoje não aconteceu. Mas aí, dentro do livro dos médios, eu vou começando a entender que pode ser uma progressão devagar, que dentro de uma possível mediunidade ostensiva que eu tenha, ou não, isso pode ser desenvolvido. Ou não, porque a mediunidade ostensiva,
E aí existem dois tipos, né? Todos nós somos médiums, de certa forma. Todo ser humano é médium. Mas existe a mediunidade ostensiva, que é algo que grandes pessoas têm. Grandes pessoas não no sentido de qualidade, que são pessoas moralmente desenvolvidas, mas são pessoas que têm grandes responsabilidades. A mediunidade ostensiva é uma responsabilidade muito grande de usar em favor do próximo. É algum débito em aberto que você precisa resolver. Então, se isso tiver que ser desenvolvido dentro de mim, vai naturalmente, devagar, um passo atrás do outro. Mas se não for também não tem problema, porque o meu caminho dentro do espiritismo é me tornar uma pessoa melhor para outras pessoas que estão ao meu redor, independente do que eu vou ter de retorno, mas fazer o bem pelo bem, e não fazer o bem projetando algo positivo para dentro de mim. E aí, mais uma vez, eu tenho que enfrentar esse medo, né? Então, esse é o resultado. Eu ainda enfrento o meu medo. Pô, viu, 35 anos na cara faz parte. A gente assumir os nossos sentimentos e emoções é muito importante. Porque nós fomos ensinados a. Bom, eu pelo menos, e não de forma direta, tá? Eu digo como cultura, sociedade, nós somos ensinados a deixar de lado os nossos sentimentos e emoções, como se eles fossem ruins. O famoso homem não chora. Homem chora sim, porra. Homem sente tristeza. Então, não é colocar de lado numa base, é entender o que aquilo quer dizer. Porque eu sinto que são bons sinais positivos para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução humana. Então, de novo, o que esse medo quer me dizer? Eu preciso enfrentá-lo cada vez mais. Eu preciso enfrentar esse escuro, essa escuridão, essa ausência de luz, cada vez mais para entender, sem a minha visão, ali naquele momento, interpretar melhor esses sinais, esses sentimentos que meu corpo começa a captar. E não necessariamente, de novo, algo espiritual, pode ser algo mesmo físico que eu preciso observar para levar para a minha vida, né? E uma coisa muito importante para quem chegou aqui no vídeo até agora, que eu acho fundamental, uma das coisas que mais me baseiam dentro do espiritismo, é uma passagem dentro do livro que a frase é: se é uma hipótese, não há como recusar o mérito da racionalidade e da probabilidade. É um ponto que eu vou batendo cada vez mais. Uma hipótese, ela não necessariamente ainda tem a racionalidade, mas é uma hipótese. Enquanto ela não é comprovada que não existe, comprovada que não existe, ela continua sendo uma hipótese. Sendo uma hipótese, ela pode ser comprovada em algum momento ou não. E aí cabe a nós acreditar ou não e com uma linha de racionalidade. Então, assim, eu sou muito apoiado na ciência, mas enquanto houver uma hipótese de um mundo espiritual que ainda não foi comprovada negativamente pela ciência, pelo contrário, vem sendo comprovado cada vez mais, que existem evidências cada vez mais fortes, então eu continuo com essa crença. Porque no final, o objetivo não é o fenômeno aqui em si. Não é onde eu quero estar, só ver espíritos. Nossa, isso pelo contrário, ver espíritos é uma responsabilidade muito grande. Chico Xavier veio aqui, ele nasce na Terra com um objetivo e uma responsabilidade gigantesca. Não é à toa que ele cumpriu com muita qualidade o seu papel. Mas, então, assim, não necessariamente eu quero vê-los, né? Porque isso vai mostrar que eu tenho um débito muito grande aí para cumprir. Mas se tiver que vê-los, se tiver que ter minha mediunidade mais aguçada, que eu consiga estudar, interpretar e fazer o meu melhor com aquilo. E se não, que eu possa ser o meu melhor dentro daquilo, dentro da minha moralidade, de ser cada vez mais um ser humano moral, de ser um ser humano intelectual desenvolvido, e ajudar e fazer com que isso ajude outras pessoas a se desenvolverem dentro do meu país e, quiçá, do mundo, né? E o que vencer esse meu medo vai me trazer? Eu ainda não sei, eu tenho dúvida. Mas eu não quero me prender só ao maravilhoso do que está acontecendo aqui ao redor. Mas o que esse conhecimento pode fazer para me ajudar a vencer nesse mundo corporal? O que vencer esse meu medo do escuro pode me fazer me desenvolver como pessoa? É onde eu quero estar e um dia eu vou trazer para cá, para essa discussão. Minha amiga, meu amigo, deixa eu comentar aqui. Qual que é o teu medo? Tu tem medo de alguma coisa real? Tem medo de escuro também? Tem mais evidências para trazer dentro dessa discussão que eu trouxe aqui? Vamos falar um pouco melhor. Um beijo, vou desligar aqui o vídeo ó, em 3, 2, 1. Tchau, tchau.